Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Seja muito bem-vindo aqui se for a sua primeira vez, seja muito bem-vinda também. E hoje nós falaremos de um livro que é plot twist atrás de plot twist do Charles Dickens e do Will Collins. Um livro escrito a quatro mãos que me surpreendeu muito, mas assim, eu já achava que ia gostar. Gostei ainda mais, mas não sei nem como faria essa resenha. Vamos ver como ela vai se desenrolar. Mas prometo não dar spoiler, porque quem gosta de romance policial vai amar este daqui. Então vamos por partes. Primeiro eu queria agradecer ao Lucas, porque este foi o meu segundo presente do canal. Veio mais ou menos perto pelo próprio Lucas, que me presenteou no 1 ano de canal, os 1000 inscritos, e depois me passou o livro favorito dele, que será a leitura para o ano que vem. Não queria terminar este ano sem ter lido pelo menos, um ou menos dos que ele tinha me dado, e o escolhido foi O Abismo, do Dickens e do Collins. Primeiro, vamos lá. Eles eram muito amigos, os dois, aqui na capa, os dois autores, e é uma pena que aqui no Brasil a gente tenha poucas traduções de outros livros, ou está já esgotado, enfim. Mas você vai falar, já ouvi Wilkie Collins, é William Wilkie Collins o nome dele. Ele escreveu A Mulher de Branco, enfim, é um livro que eu quero pôr na minha lista pro ano que vem, depois falarei mais. A diferença de idade do Dickens pro Collins é de 14 anos. E eles escreveram vários a quatro mãos, e eu não sabia disso. Tem alguns à venda, mas tem muito. Assim, aqui atrás conta não os títulos em si, mas de fato eu achei que fosse um ou dois escritos. Não, tem muitos escritos juntos. Então o Dickens nasceu em 1812 e o Collins em 1824. Perdão, 12 anos a diferença entre eles. Tá, do que se trata O Abismo? Primeiro, que tem um pouco de tudo, é plot twist atrás de plot twist. Você começa por uma linha, vai por outra, tem um pouco de tudo, e você não quer parar até que acabe de ler. E depois é o tipo de livro que, quando você acaba de ler, você inevitavelmente vai voltando para falar onde que eu não vi essas pistas. Eu não sei se é porque eu não leio muito tipo gênero policial, então para mim passou assim, tipo, passou e cadê? Só fui descobrir no fim. Mas a gente só descobre tudo mesmo no último dos 45 minutos do segundo tempo. E ainda assim termina em reticência, é o que eu vou falar pra vocês. Não sei se eu não entendi, mas eu não vou dar spoiler, óbvio que não. Então vamos lá, é um livro muito bem diagramado, tem duas apresentações para explicar em que contexto que ele foi escrito, e na verdade ele é uma peça. Para mim daria uma minissérie em 4 capítulos excelente. Você aí, por favor, leia este livro para conversar comigo, porque assim, é o tipo de livro que eu preciso conversar com alguém, e do porquê eu ter aberto um canal literário, enfim, para trazer esses livros diferentões. Isso aqui vai, Biblioteca Áurea, capa dura, tipo que eu gosto. Começa na página 13, que começa no prólogo, e literalmente começa assim, já vou dar o tom. Estamos em 13 de novembro de 1835, soam 10 horas da noite no relógio grande da igreja de São Paulo. Beleza. Dá para perceber sim em que horas que foi o Dickens que escreveu. Como eu ainda não li A Mulher de Branco, mas já é um livro que eu quero ler, já disse no início, talvez eu perceba mais da escrita do Collins, mas o Dickens, para quem já leu, e aqui tem As Aventuras do Sr. Pickwick, fica muito claro. Eu ainda não li David Copperfield, é fato, eu quero muito ter este livro e lê-lo, mas mais para frente. Bom, pois bem, não sei como que eles fizeram, tá, gente? Eu não sei se cada um foi lendo um trecho ou se eles pensaram a ideia e cada um escreve. Não é que fica desconexo, não tem nenhuma ponta solta. Não faz confusão também. Ao mesmo tempo que eu tô aqui me explicando, fazendo mais confusão do que o próprio livro. E eu percebo isso sim. Enfim, só para falar para vocês o número de páginas. Ele acaba na página 100, esse livro é de 2019, tá? Ele é recente, assim, não tá aqui com a gente há muito tempo. Começa na página 13 e acaba na 156, ou seja, você tem 140 páginas de um thriller que envolve tudo. Envolve amor, envolve justiça, envolve
herança, envolve o bem e o mal, uma questão bem do Dickens, isso é bem bacana, enfim. Vou dar as minhas impressões. Gostei? Gostei muito. Mais do que eu esperava que fosse gostar. Então, muito obrigado. Foi um excelente presente, Lucas. Voltando. Tá, Samara, do que se trata a história? Ela é dividida em 4 atos. Mas assim, você pensa que vai pegar uma linha e de repente pega outra. Então vamos lá, essa história de um rapaz, um garoto de 25 anos, acho que eu separei o trechinho só para dar a caracterização deles, chamado Walter, sei lá como você vai ler, Walter Wilding, tá? E ele é um garoto de 25 anos e tá aqui, eu acho que eu separei para dar o tom da escrita, porque ele dá uma oscilada, porque o Dickens é mais descritivo, ele usa um vocabulário mais rebuscado. O Collins já é uma pegada mais thriller e tem muito de questão, não vou dizer policial, mas no sentido de detetive, né? Você quer também saber o que acontece, só que não vou falar que você não se pergunta, você se pergunta, mas ao mesmo tempo pelo menos eu não descobri até, tipo, até a última página, descobri nada. Então a gente tem alguns personagens aqui muito importantes. A gente tem esse Walter Wilding, e aí tá, começando, não é spoiler. Aqui, não sei porque que traduziram hospício porque pra mim tá mais pra orfanato. Como que é o nome aqui que eles colocaram? Até o nome enfim, é o nome que era dos... Sabia que eu ia esquecer? Ainda eu anotei aqui os nomes, não vou nem mentir, eu pensei, se eu esquecer aqui os nomes, eu vou ficar procurando. A gente começa com... Não quero falar o nome errado, porque isso era muito comum antigamente, e eu cheguei até a fazer uma pesquisa e vi até as fotos. Hospício dos Enjeitados. Enjeitado são crianças que são dadas, então logo que nasce a mãe não quer e larga. Só que antigamente, onde que eu fui fazer a pesquisa? Porque aqui tá Hospício dos Enjeitados, mas assim, não é hospício ao pé da letra, por isso tá mais para orfanato. E antigamente tinha um negócio chamado Roda dos Enjeitados, lá na Inglaterra, aqui no Brasil teve também por um tempo. Tipo... eu vou dar um exemplo, mas vocês já devem ter visto em algum outro lugar. Portaria do prédio, enfim, que às vezes não quer que o entregador entrega, põe a pizza, roda, enfim, aí faziam isso com os bebezinhos e as crianças menores eram entregadas também. Pois bem, aí a gente tem o Walter Wilding, que veio deste hospício dos enjeitados. Ok, beleza, tá aí você fala, legal. E a mãe dele, ele teve uma relação muitíssimo boa com a mãe dele. 25 anos ele tem aqui, não, eu vou ler só um trechinho, tem 25. Ele teve uma relação boa com a mãe dele, porque eu tô falando isso, porque tem um quadro muito emblemático e ele tá lá, ele tem umas ideias no início que você fala assim, não é possível, esse menino não bate bem na cabeça, isso muito rápido, tipo, até a página 40, então assim, você lê 20 páginas e fala, o que ele tá falando? E como ele veio de lá, e o Dickens tem essa questão de colocar, misturar classe social, pobreza, abordar questões sociais, isso é interessante, mas de um jeito não nhenhenhé, sem frescura, retratando a realidade da época, a gente tá falando da era vitoriana, né? Enfim. Pois bem, e aí ele tem um retrato dessa mãe, e aí ele trabalha com negócio de vinho, porque essa mãe era muito rica e tudo que ela tinha, ele herdou. Só que assim, era a mãe dele? Não. Por quê? Porque foi lá buscá-lo, adotá-lo, aqui não tem esse termo, mas, né, no hospício dos... Nossa, esse nome foi difícil ficar lendo o tempo inteiro. Foi lá adotar no orfanato. Ficavam lá as crianças, e aí aqui já começando, porque ele não sabe direito disso, tá? É o começo que eu dou. Ele não sabe direito disso, e aí você vai falar, tá, então ele não sabe que ele foi adotado? Não, não sabe, a mãe dele tratou e cuidou dele como se ele fosse filho dela mesmo, e aí acaba que tem este quadro na sala, assim, aqueles quadros pintados, enfim, o retrato dela jovem, e ele tem sócios, tem um sócio dele aqui, sabe que eu esqueci o nome, o Vendale, muito importante este nome, o Vendale, e
Porque daí a história vai abrindo várias frentes e depois elas vão se costurando. Vendale é um dos sócios, só que ele herda, a mãe vem a falecer, e aí ele vai contratar uma nova, não é babá, mas é alguém, uma governanta. E esta governanta que revela para ele, é que tá tudo muito, é muito rápido, é logo no começo, não é spoiler, revela para ele o que de fato aconteceu. Mas aí é que eu não vou entrar em detalhes, que não vou estragar a sua experiência. Pois bem, mas revela que, ó, então foi adotado. Quando ele recebe essa notícia de que ele de fato não era filho dela, e aí tem uma confusão com os nomes, o Walter Wilding, confusão mesmo, daquela assim de. Não é assim, adotou a criança errada, pegou a criança errada. É assim, vamos fazer isso por baixo do pano, ninguém nem vai saber, aquele já foi, bota o mesmo nome, e aí meio que trocaram as crianças, bem por alto, para não estragar a sua experiência de leitura. Pois bem. Só que quando ele fica sabendo disso, ele entra em choque. Por quê? Porque ele não acha justo ter vivido uma vida toda boa, rica, e o garoto que de fato é o tal do Walter Wilding, não. E aí ele entra numa consciência pesada que daí ele tenta conversar com essa governanta, ela chama a senhora Goldstraw, tenta conversar com ela, tenta conversar com o advogado dele, o Bintray, e ele vai ter um papel importante. Mais lá pra frente, no começo nem dá nada, você pensa, é só o advogado da empresa dele, mas tem um papel importante. E o Vendale, que é super sócio dele, super amigão, enfim. Pois bem, e aí ele chama essa galera toda do tipo, nossa, alguém aí não teve o que eu tive, alguém foi privado, e aqui é bem bonito o jeito que ele fala, alguém foi privado de ter o que eu tive, então vamos embora. E aí eu, pelo menos, estava crente que ele ia atrás desse verdadeiro Walter Wilding até as últimas, tipo, vou encontrar, porque ele quer dar, não é nem a metade, ele quer dar toda a fortuna, todo o dinheiro, tipo, ó, desculpa, né, não era meu, era teu, mas como que eu ia saber, enfim. Todo mundo não é que tenta fazê-lo desistir, mas é aquela coisa, já se passou tanto tempo, a gente nem sabe se a outra pessoa tá viva, e se outras pessoas meio charlatão aparecer e querendo sua fortuna, enfim, mas nada tira da cabeça dele que ele vai encontrar. Aí vem pá, o primeiro grande plot twist que você fala assim, não é possível que isso aconteceu. Não vou contar aqui, que eu quero que vocês leiam. Eu só vou ler aqui um trechinho para ainda dar o tom e como que foi recebido isso pelo é que é Jorge Vendale, um nome diferente, né, para ser britânico. Pois bem, Jorge Vendale, porque o Walter Wilding ainda, né, tá lá, né, Walter. Pois bem, bom, aí o, o Walter Wilding, esse que não é o verdadeiro, mas que pra gente é nesse início, conta para todo mundo, vamos achar e não sei o que, e não é justo, aí cada um dá a sua opinião, e aí é muito bonito o que o Vendale diz. Ele diz assim: Walter, antes do que acaba de lhe suceder, já o estimava como um homem honesto, de coração bom e consciência imaculada. É para mim grande felicidade e perfeita vantagem ter por companheiro na vida um homem da sua qualidade. Lembre-se de que lhe pertenço de corpo e alma e que pode contar comigo até a morte. Todavia, prosseguiu o Vendale, não me julgue mal por lhe confessar que o sentimento que tudo isso me faz experimentar se acha muito confuso. Juro-lhe que me sinto muito mais comovido por essa pobre senhora iludida e, sobretudo, pelo meu amigo mesmo, a quem esta tão inesperada revelação veio tirar todas as alegrias da memória, do que por este desconhecido, privado sem o saber de uma fortuna que ignora. Contudo, fez bem em mandar chamar o Sr. Bitney, que é o Bintray, que é o advogado. Então, assim, ele sobe no conceito de todo mundo, porque ninguém espera uma revelação dessas, e começando. Então, você já é atirado na novela. E aí, você vai falar, o que acontece? Bom, se você quiser ler, para por aqui depois volta, mas você vai gostar, porque já começa com desse jeito, já acontece aqui um evento que muda tudo.
E aí vai a história no paralelo. Se você, por um acaso, já tenha lido este livro, ou não queira ler, queira ficar aqui, eu vou agora contar o que acontece, de forma bem breve, porque assim, eu preciso pôr para fora o que eu acabei de ler. E reler, porque eu voltei atrás das pistas. Pois bem. Então tá avisado. Se não quiser ler, então fica aí que daí eu conto. Ele conta tudo isso, chama o advogado, ó, gente, vai ser o seguinte então, vamos atrás desse outro rapaz que é o verdadeiro, tá? Mas a gente não tem nem pista, como a gente vai achar e não sei o que, bababá, pipipi, papapá. E aí ele tá lá com todo o negócio de vinho. Ele faz, e aí é tudo meio que entrelaçado. Ele faz negócios com um pessoal, uma companhia de vinhos também da Suíça. E aqui anote, é muito importante esse personagem. Aí é nome de Dickens, né? Por isso que eu anotei, que eu vou acabar esquecendo. O Obenheiser. Obenheiser. E assim o tempo todo que ele apareceu. Pois bem, por que ele é importante? Porque aí, logo no começo, ele já dá sinais ao Walter Wilding que não tá bem de saúde. Aí você não sabe se é uma histeria no sentido, pera, ele não tá bem por ter descoberto isso, porque a governanta, a senhora Goldstraw, ficou olhando e aí foi ela quem revelou a ele, do tipo, olha, em uma noite assim, aconteceu que veio uma senhora e aí ela queria adotar e aí foi você, a confusão toda foi essa. Aí deram ele. E assim, tá meio que a contragosto e essa senhora se casou e se mudou e vida seguiu. Só que depois de X tempo apareceu uma outra pessoa querendo o Walter Wilding, que era a mãe verdadeira, que era lá da Suíça. E aí, quando o dono lá, do gerente, o diretor do orfanato, meio que viu o erro, é tipo, então, porque elas escolhiam o nome de acordo com personagens de livro, essas coisas, né, para batizar as crianças que eram abandonadas lá. E aí falou, põe o mesmo nome daquele que foi levado, que aí fica meio que elas por elas. Pois bem, foi nessa que deu toda a confusão, porque fica elas por elas. Essa outra pessoa falou, não, contou também toda uma história para outra pessoa, porque aí esta, que é, ela chama Sally, na verdade, a Sally Goldstraw, ela já tinha ido embora, era a única que poderia desmentir tudo. E não foi que ela chegou contando, é quando ela viu o retrato e aí o Walter começou a pressionar, aí que ela conta tudo o que tinha acontecido, só como ela foi embora, e aí ficou em registro outro Walter Wilding, foi ele que foi adotado por essa família da Suíça, que depois voltou para a Inglaterra, enfim. Uma família que cuidou bem, e aí a gente fica, tá, será que tá vivo, será que não? E que eles tinham uma idade parecida, enfim, aqui eu já desisti de ler o trechinho, porque eu já li esse. Os dois tinham olhos azuis, pele clara, enfim. Aí o que acontece? O Walter logo morre. Só que ele faz o testamento antes, junto com o Vendale e junto com o advogado, do tipo, daqui, se em até 2 anos não for achado o verdadeiro Walter Wilding, eu quero então que a minha fortuna seja doada pro orfanato. Tá bem. Só que ele morre, Kaploft, do nada. E acaba assim ato 1. Você fala, não é possível, vai pro ato 2. Aí esse Obenheiser tem um papel fundamental, porque ele é treteiro, a gente não sabe. A gente vê que ele não é tão boa pessoa, você sente que tem uma coisa no ar, e os amigos ficam mal porque ele morreu. Mas é tudo muito rápido, que como era uma peça de teatro, já muda de cena, já muda, então tá, vamos fazer o que tem que ser feito. O Vendale, a gente gosta muito dele. E aí o que acontece? O Vendale já era sócio do Walter Wilton, olha como a vida é engraçada. E é pequena, né? O mundo é uma casca de ovo. Já era amigo dele, e aí o que acontece? Já era amigo, já era sócio, vai atrás do desejo do amigo. Então eles procuram, anunciam no jornal, tem todo um trâmite correto, assim, para honrar o pedido do amigo, beleza. Só que o Vendale, ele é apaixonado por uma moça chamada Margarida. E essa Margarida, ela é tipo sobrinha do Obenheiser, mas é tipo aspas sobrinha porque eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, o Obenheiser, embora né, perto dos outros e até como ele é descrito pareça ser mais velho, e a impressão se você não estiver atento é de que ele é mais velho, não, ele tem também idade parelhada. Então tá todo mundo aqui com 25 anos, mais ou menos. E aí o que acontece? Ele tem essa tutela
desta margarida. Enfim, não sei se de fato ficou umas pontas soltas aí, enfim. Aí você vai ter que ler e me contar o que você achou. Deixa eu andar mais com a resenha. Aí, bom, vamos continuar. E aí, o Vendale, ele é apaixonado por ela e tem uma senhora Dor, não sei também quem traduziu, como traduziu, não sei, eu não fico cotejando o original não, mas tá a senhora Dor que fica lá tricotando junto com essa Margarida, que é muito bonita, mas tá lá sozinha e meio que uma tutela estranha desse cara, mas ela não tem nada com esse cara, não. Enfim. E aí ele faz o link com entre as companhias de vinho, vou chamar assim, entre as companhias de vinho, porque ele é da Suíça. Então daí, tipo, então tá, aí o Vendale já fica bom. Então já tem aqui um gancho, porque eu tenho que ir para a Suíça mesmo para procurar o tal do Walter Wilding. Wilding, já estou começando a falar os nomes dos personagens, beleza. E aí, a história vai se passando, você vai falar, tem injeção de linguiça? Não. Ela é bem escrita, assim, um vocabulário bem carregado. Quem não é Dickens, né, gente? E o Collins vai na mesma linha, só que não vou falar dando umas pitadas cômicas, mas dando umas pitadas de, mas pera, que daí você fica assim, não é possível. Mas dá pra você dar umas risadas? Dá, no meio das histórias, e em outros momentos você fica assim, mas pera, o que vai acontecer agora? Você não consegue parar, você não consegue largar até saber como que acaba. É um livro que não te dá paz, tá? Se você tá procurando paz, não é o livro. Agora, se você quer um thriller, um tipo, nossa, quero virar a noite lendo, é esse o livro. Pois bem. E aí, enfim, o Walter, eu já trocando, não vou dar spoiler antes do final do spoiler. Aí o Vendale recebe uma carta lá da companhia de vinhos, lá da Suíça, de que meio que sumiu uma grana. E naquela época era notinha no papel, como assim sumiu uma grana? Na verdade não é exatamente que sumiu. Veio um lote a menos, tem outros personagens aqui, que daí tem muito personagem também em paralelo, que são sim importantes. E aí esse personagem meio que nota que veio menos garrafa de vinho comprado. E aí, assim, se o Walter tivesse vivo, ele escreveria, ele teria escrito, ele teria escrito lá reclamando, eu não, mas melhor fazer tudo certinho, não que ele faça por embaixo dos panos, é que assim, daí que vem um pouco menos, deixa. E aí ele escreve essa carta lá pro pessoal da Suíça. E o pessoal da Suíça retorna dizendo, mas o pagamento de vocês nem caiu. Aí, como assim nem caiu? Porque eles são todos corretos. Nem caiu. Você começa a ver o Obenheiser, sim, estranho. Assim, por que ele tá estranho? Por que não sei o quê? O Vendale recebe umas diretrizes do que deve fazer, guarda no bolso as 7 chaves aqui para provar que foi pago, mas para levar direto na Suíça. O pessoal lá da Suíça já está desconfiado do Obenheiser, isso a gente meio que percebe. E o Obenheiser, a gente também percebe que ele está tenso e o Vendale não. E o Obenheiser não queria deixar, porque aí o Vendale chega pra Margarida e fala, tô apaixonado por você, tava bem bonitinha assim, sabe? Tô apaixonado, quero uma coisa séria tal, e ela também por ele. Só que o Obenheiser não quer deixar, porque acha que ele tem pouco dinheiro, essas coisas, sabe? Tipo, não, imagina, então você tem que juntar não sei quanto, e aí quando vem essa carta de vocês nem pagaram, ele fica mais no desespero ainda, porque assim, vou casar só quando eu juntar tanto dinheiro, então eu tenho que economizar o máximo, e agora se eu tô com débito, eu vou fazer como? Então também tem essa questão no paralelo. Enfim, ele decide seguir as diretrizes e ir para a Suíça. E o Obenheiser se convida e vamos embora, que eu vou nessa contigo junto. Você já fica meio que assim. E a Margarida, muito da esperta, mas muito, e aqui eu tenho meus quês, que esse livro acabou, mas não. Cuidado com ele, não sei o quê, porque eles têm que ir beirando um abismo, um lugar cheio de neve, meio que penhasco lá na Suíça, e numa época meio que perigosa. E esse Obenheiser está tramando como matar o Vendale, porque ele tá com a cartinha que vai chegar lá, vai comprovar que ele que roubou. Nossa, o mundo de Obenheiser vai acabar. E aí o Vendale é muito ingênuo, tal qual o Walter era também, sabe? Muito ingênuo, não tá percebendo as coisas. No começo eu até sentiu tem uma coisa estranha, depois ele se culpa, não, eu senti algo estranho, imagina. E ele tenta descobrir se por ele ser suíço, é ele o que tem direito a toda a herança e fortuna do Walter. Então assim, esse Vendale é um amorzinho, a gente gosta muito dele. A história anda, ele batiza a bebida dele, enfim,
Até que lá, aí a capa diz mesmo, lá nesse abismo, tá não sei o que, ele vai pra cima, fala que é a minha chance de me livrar desse cara, porque na hora que chegar lá com essa cartinha, lascou minha vida. O Arthur acompanhando a leitura. Lascou minha vida. E aí o que acontece? Ele meio que joga ele do abismo, crente que morreu, tá uma nevasca e tudo mais. Ele também se machuca, é uma luta estranha lá que tem. Ele se fere também com o próprio punhal, enfim. E a vida seguiu. E aí você pensa, pô, mas ele morreu, e agora? Porque são 4 atos, e aí começa outro. Enfim, começa outro. Do nada, aí aparece uma mulher com cara, do nada você fala, quem é essa mulher agora no meio da história? Mas essa mulher no meio da história é a que ama, é por amor, é a que ama o Vendale. E aí ela saiu às escondidas lá da Inglaterra com um outro funcionário, amigo também, que daí teve um presságio, aconteceu alguma coisa, falou, não, vamos embora seguir os passos dele. E ela, por amor mesmo, sentiu que o amado estava em perigo. Olha que bonitinho, bem Dickens isso, né? Então tem um quentinho aqui no coração. Sentiu que o amado estava em perigo e quis seguir as caminhadas. Fez carinho nos cachorros que tinha lá, no cachorro tipo lobo, e o povo, não, tá nevasca, ninguém pode escalar a montanha agora, não, eu tenho certeza que o meu amor tá em perigo, ó, tô aqui, sou franzininha e tal, mas não sou nenhuma boba, cheguei até aqui, vim escondida. Daí você começa a pensar, ela não é boba mesmo, né? Enfim, se conversar com alguém que pra mim ficou aberta aí muita coisa. Ah, pois bem. Aí a gente tem ela, que aí vai, o coração dela encontra, pode vir, Arthur, o coração dela encontra o amado, que já tá todo mundo dando ele por morto. Tipo, ele já morreu, né? Tipo, tá lá ensanguentado, sangue na neve, essas coisas. Então, assim, nem vamos, não, me desce aqui na corda que eu vou pegar ele. Aí a cena é bem bonitinha. Ela desce, amarra ele na corda, sobe, põe a mão no coração do amado. Ai, é aquele momento assim, que tem de tudo, a hora da risada, a hora do amorzinho, daí você fala, gente, que bonito, né? E aí ela salva ele. Bom, vou encurtar aqui. Tá, já entendi, né? Já entendi. Você quer ser o cão da janelinha? Não, né? Então vai no seu paninho. Deixa eu terminar aqui. Não vai ter Arthur de cão de janelinha, não. Não, não, senta aí. Ano que vem, quando eu arrumar o cenário, eu vou pôr um sofazinho pra ele ficar do meu lado o tempo todo. Bom, pois bem. Aí a história anda. Esse Obenheiser fica assim passado quando ele descobre que tá vivo, porque daí é tudo armado. Esse senhor Bintray, que é o advogado, não tem nada de bobo, ele meio que articulou muitas coisas para que elas acontecessem. E você fala assim, não, mas não é possível, você não tá nem dando nada, então tipo, tudo isso foi, né, aconteceu. E aí, bom, vou dar já o grande finale mesmo para acabar aqui a resenha, né? Que foi mais um resumo de livro. E aí acaba que assim, ele vê que os dois estão vivos, o advogado fala, olha, eu te livro das acusações, mas liberta ela aí para ela poder casar, e aí promete que você assina aqui que você nunca mais vai pisar na Inglaterra e segue tua vida. Beleza. Aí ele fala, tá bom, mas antes eu quero ver a cara dos dois. Chama os dois, tinha lá uma, tipo, câmara secreta que ele tirou xerox de vários documentos, etc e tal, que não era, né, que ele é bom de lábia e esperto e bandido, aquela coisa bem, sabe, o bom, o do bem, e o do mal, é bem isso aqui, é bem assim, certo. E aí estão os dois, a Margarida e o gente, a gente leu a Margarida e o Vendale. E aí esse Obenheiser, achando que tá abafando, joga tudo no ventilador, do tipo, olha aqui, enquanto vocês estavam não sei aonde, eu entrei lá no cartório X, lá na Câmara Secreta, pá, peguei aqui todos os documentos, esse daí que você quer casar é um pé rapado, é um adotado, meio que se pinta de fidalgo, mas é um bastardo. Não se pinta de fidalgo, não, mas ele tem grana porque ele é sócio do negócio de vinho que era do Walter Wilding no início, e ele chamado Vendale. E aí o advogado deixa ele se enforcar sozinho. E aí ele fala tudo isso, o advogado não deixa que os dois interrompam para ele poder falar, tipo aquele grande finale mesmo, assim, sabe, de novelão. E aí, assim, tá bom, acabou de falar? Que ótimo. Porque então você mesmo acabou de se entregar, de entregar a verdade. Qual que era a verdade? Quando ele conta que foi adotado, etc e tal, aí fica mais que claro, aí aqui tá bem explicadinho, que quem é o verdadeiro Walter Wilde é ele, e não o Obenheiser. E aí nisso,
além do Obenheiser nunca mais poder nem chegar perto deles, deu uma travada, nem chegar perto deles, nem nada, e nem pisar mais na Inglaterra, ele herdou a outra parte toda, que era o que o amigo queria. Então eles eram meio que irmãos, não de sangue, mas irmãos de coração, porque um gostava de fato muito do outro. E com certeza o outro Walter, enfim, iria ficar muito feliz de saber que era o Wendell, estava lá o tempo todo e a gente não desconfia. Sobreviveu, fim, casou. Só que aí quando casa, aí é estranho o finalzinho. Imagina, vim até aqui, vamos terminar. Aí, enfim, aí esse cara some, você não sabe como ele sumiu, nem o último ato, festa. Não entendi porque que foram casar lá nas mesmas montanhas de onde tinha quase morrido, tá? Então tá na última página, eles vão arrumar o casório, tá todo mundo em festa, mas é ali. Isso eu achei estranho. Achei estranho que a costureirinha lá que ajudou os pombinhos no início dá um tipo, agora a minha ratinha vai casar porque eu sou sua gatinha. Aí você fica, como assim? E os personagens também, porque, né, rato não é uma boa conotação, né? Desgaste, enfim. Não, e aí ainda tem não, mas é tipo o gato do bem, né? Não é gato, não, é que eu tinha que pôr meus olhos nela. Muito estranho tudo isso, passa batido isso ali antes da cerimônia, antes do padre casar. Do nada chegam dois caras que o Wendell, que não é o Wendell, que é o verdadeiro Walter, fala que foi. E aí fala, ó, tá passando lá, e aí eu esqueci o nome, que é aquele carrinho de bem antigamente, que duas pessoas carregam, sabe? Tipo, tem um nome isso aqui. Tem um nome, isso aqui que as pessoas carregam e vão a pé, e carregam uma pessoa, não tem roda, dois humanos que carregam. Então, e é na última página isso, liteira é o nome disso. Tem essa liteira, um carrega atrás, outro na frente, né? Tem assim as duas barras e tal. E aí ele fala, olha, não deixa a sua esposa olhar, mas vai passar a liteira lá com aquele amigo que veio junto. Você fez que amigo que veio junto? Não deixa passar, que dá azar, daí você olha. E aí literalmente acaba em 3 pontinhos, porque daí eles são casados, então ela já tem tudo, o que é dele, e aí ele fala assim, né, na hora que chegar na esquina, é o último parágrafo, ao chegar na esquina da segunda rua do lado direito, Jorge Vendale, que é o verdadeiro Walter, dobrou-se ao ouvido da esposa e por um instante falou-lhe em voz baixa. Depois, apertando o braço da Margarida contra o seu, disse-lhe, por coisas que depois lhe contarei, não se volte para trás, minha querida. Ele, porém, virou a cabeça, viu a liteira e os guias que passavam exatamente naquele instante por baixo do arco festivo, que era lá do casamento e tal, não sei o quê. E continuou o caminho com a esposa e todo o cortejo nupcial, descendo para o vale, alegre e risonho, 3 pontinhos. Tá, pra quê? Quem que tá dentro dessa liteira? Que a explicação aqui foi bem meia boca, e eu tô sendo bem generosa em dizer que foi bem meia boca. Não sei se é o Obenheiser que tá lá dentro, não sei porque que foram avisar, não sei porque que ele não contou pra esposa, porque que a esposa fez que não sabe, e o cortejo nupcial tudo descendo, quer dizer, vai todo mundo morrendo nesse abismo no fim das contas? Tipo, então não é uma história feliz, é uma tragédia? Não é uma comédia? Então, para mim, deu essa grande interrogação e essa angústia no final, que foi desnecessária essa parte, poderia ir casaram, foram felizes para sempre, beleza, Dickens. Mas aí é minha interpretação. Queria saber muito a sua, porque pode ser que não, Samantha não é nada, tipo, só a vida seguir, 3 pontinhos e... Mas estranho, né? 3 pontinhos e lá. Enfim, ficou mais longa do que eu queria essa resenha, mas é um excelente livro, mas recomendo que você leia algo do Dickens antes. E agora, daí é que assim, eu preciso arrumar tudo isso aqui, enfim, tá me incomodando demais para eu poder fazer a lista. No meu caso, serão 25 livros para 2025. E aí já vai estar incluso A Mulher de Branco, com certeza, que é do Collins. Amei, obrigada de novo, Lucas. Gente, espero que tenham gostado dessa resenha meio que resumo, porque não tinha como falar desse livro com tantos personagens e tantos plots twists sem meio que contar o livro. Então, é isso. Antes de eu terminar, gente, nós somos agora em 1998 pessoas.
Batendo os 2.000, eu já vou fazer o sorteio dos 4 livros que eu prometi. Quando completou 1.000, eu prometi o Fahrenheit 451. Depois tem resenha no canal. Depois, esse aqui do Destinatário Desconhecido, tem resenha aqui no canal também. Este aqui, eu tô lendo o meu, mas eu achei no sebo, comprei um outro. É uma distopia satírica, Moscou 2042. Não tem resenha ainda. E o Stephen King, Misery, para quem gosta. Eu vou sortear tudo, batendo, virando aí os 2.000. Sortear por todos os nomes de quem comentou nesses dois vídeos e nesse aqui que eu tô apresentando e quem comentou nos últimos. Todos que eu falei, vai ter sorteio, eu tô puxando esses vídeos para ver quem comentou qualquer coisa e aqueles que falaram, quero participar do sorteio e tal. Nesse vídeo também, quem escrever, botar um coraçãozinho, qualquer coisa, eu já sortearei no próximo vídeo e daí enviarei para todo o país, tá bem? Vai com uma cartinha do Arthur junto. É isso, gente. Até os próximos vídeos.